Bom, pessoal, dando continuidade à nossa série de práticas, nessa prática a gente vai ver aí a questão de como a gente fazer a captura de uma imagem, certo? De uma máquina existente, implementar essa imagem em outra máquina que não tem ainda o sistema operacional, tá? Para essa prática que eu fiz, tem essa máquina aqui que vai ser nossa máquina para captura da imagem. Nós vamos capturar ela com uma ferramenta chamada Sysprep, certo? Para isso, quem estiver trabalhando aí com um ambiente virtualizado, eu deixei as interfaces em rede interna, certo? Tanto dessa máquina aqui, que não vai ser nossa máquina para captura da imagem, como nessa segunda máquina virtual aqui, que vai servir como máquina para armazenar a nossa imagem. Tá? Então eu vou capturar a imagem dessa máquina, jogar numa pasta compartilhada, que vai ser um diretório compartilhado dentro dessa máquina, para depois pegar o conteúdo dessa imagem e implementar ou implantar, na verdade, em outra máquina que não tem sistema operacional. Então essa máquina aqui vai ficar como um servidor de repositório para armazenamento da imagem que a gente vai gerar dessa máquina, certo? Então, para isso eu preciso de comunicação entre essas máquinas, tá? Coloquei aqui nessa máquina, a segunda máquina tem um IP 92.168.0.2 de rede barra 24, tá? Então, tá nessa máquina aqui eu vou colocar o IP futuramente de 192.168.0.2. Só que a gente vai fazer isso com Windows PE. Antes de fazer todas essas práticas aí, nós vamos ter que criar aí, ó, um diretório compartilhado. Eu adicionei um disco virtual aí nessa máquina virtual, tá? Então, um processo bem simples, tem que estar com a máquina desligada. Vim em configurações, tá? Vim em configurações, isso com a máquina desligada. Clique aqui para adicionar um novo disco, adicione um disco aí de 20 GB, tá? Formato VDI. Beleza? Depois de start a máquina, você vai ter que formatar esse disco usando o gerenciador, né, de disco. Então ele vai aparecer, esse disco vai aparecer para você, você vai criar um novo volume simples com o sistema de arquivos NTFS. Já fiz isso, está nosso disco preparado, tá? O que eu vou fazer aqui, eu vou compartilhar ele, tá? Em compartilhamento avançado. Eu vou precisar de que, na verdade, eu vou adicionar só o usuário Victor aqui, tá? Vou precisar das credenciais desse usuário, então eu vou dar permissão de leitura e alteração, beleza? Beleza. E vamos começar os procedimentos nessa outra máquina. Nessa máquina aqui, pessoal, como eu disse a vocês, eu vou executar a ferramenta Sysprep. O que é que faz a ferramenta Sysprep? Ela vai limpar todos os registros dessa máquina. Então, por exemplo, a serial dessa máquina, alguns registros de software, certo? Como a licença do Office, entre outros. Ela vai fazer ela vai limpar, certo, o conteúdo dessa máquina, deixando essa máquina pronta para fazer a captura da imagem. Então vamos lá. A ferramenta Sysprep ela vem nativa dentro do sistema operacional. Ela está na pasta System32, tá? Então vamos lá. Ó. Sysprep cd, desculpe. Vamos entrar lá no diretório do Sysprep. Vamos executar alguns procedimentos. Vamos executar a própria ferramenta, tá? Com alguns procedimentos que eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá. Vamos lá, Sysprep. Vou selecionar a opção generalizada, que é para generalizar essa imagem, limpar todos os registros dessa máquina, certo? Então vou dar o Generalize. Quando eu generalizar essa imagem,
ela vai ser startada na outra máquina com ambiente de boas-vindas do Windows, chamado também de OBE, tá? Então, nesse ambiente de boas-vindas é aquela tela inicial quando assim que a gente instala o sistema operacional para botar perfil da rede, colocar nome de usuário, nome do computador, certo? Entre outras informações. Depois que ela executar esses procedimentos de generalizar e preparar a imagem, nós vamos desligar a máquina. Porque para a gente fazer a captura dessa imagem, é preciso que essa máquina esteja desligada, tá? Então, vou dar o comando shutdown. Beleza? A ferramenta vai trabalhar. É um processo que demora um pouquinho. Vamos esperar aí esse processo acontecer. Generalizando aí, ó. Vamos voltar num segundo tempo aí, ela já terminando o processo e desligando a máquina. Ela terminou o processo, certo? A máquina foi desligada. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós vamos startar essa máquina com a ISO do Windows PE. Tá, então eu vou clicar aqui na máquina, em configurações, funcionamento. Eu vim aqui, ó, selecionar a nossa ISO do Windows PE para que ele dê aí o start na máquina através daí do Windows PE para a gente capturar essa imagem. A gente não pode ligar esse computador, certo? E executar o procedimento de captura. Então tem que ser com ele desligado. Vou startar essa máquina aí. Está startando aqui, ó. Entrar aí no CD do Windows PE. Sistema de pré-instalação. Vamos lá, pessoal. Então tá aqui nossa máquina startada com o Windows PE, tá? Eu vou primeiro, antes de tudo, a gente precisa colocar um IP na mesma faixa da rede da nossa outra máquina. Observe que a gente não tem um IP nessa máquina de assumir um endereço a pipa. Nós vamos estar aí configurando, tá? Um IP nesta máquina, beleza? Primeiro de tudo, a gente precisa de colocar esse IP. A gente vai utilizar a ferramenta chamada NetSH, beleza? Para isso eu dei pedi para ele apresentar quais são as configurações atuais desta placa de rede. Então, deu o comando netsh tface ip show config, tá? Por que eu preciso disso? Porque eu preciso saber o nome dessa interface, que eu vou setar essa interface, no caso essa daqui, para posteriormente configurar o endereço IP nela, tá? Então, vamos lá. O nome dessa interface é Ethernet. Observe o que eu vou fazer agora. NetSH tface IP, tá? Set address, name, o nome da interface, vai ser IP static,
static. O IP vai ser o 192. Opa! Vou voltar aqui, porque eu mexi no teclado aqui. Deu uma loucura aqui. Pera, só um minutinho, vamos voltar logo. Address. Name. Ethernet. Static 92.168.0. Eu vou botar IP4 aqui e logo em seguida a máscara. Deu um problema aqui, vamos ver o que foi. Vamos citar de comando. ISH fez P. Dá uma interrogação aqui. A gente tá vendo. Só sei que seja aspa especificando a interface. Que não é? Ver qual o problema que está acontecendo. Só um minutinho, eu botei interface, mas é interface. Tem interface. Deixa eu ver se foi isso. Ó, foi isso. Eu tinha botado o interfaces. No caso é interface e o nome entre aspas. Tá? Então vamos dar uma olhada para ver se assumiu a configuração. Vou ver com NetSH interface IP show config. Tá aqui, ó, assumiu o endereço que a gente colocou. Tá? Uma máscara de rede, foi a rede barra 24. Vou testar comunicação com a outra máquina. Tá pingando, ó, essa máquina aqui, tá? Segundo passo, falei para vocês que a gente vai gerar a imagem dessa máquina que eu estou trabalhando aqui e eu preciso armazenar em algum canto. Então, para isso, eu vou jogar ela no diretório compartilhado, vou mapear esse diretório compartilhado nessa máquina. Então, vou usar o comando netuse. Só um minutinho. Netuse, ó. Netuse, mapeamento da letra Z. Vou mapear como é o nome da pasta ou do partição compartilhada. Vou pegar aqui, ó, o caminho dessa pasta compartilhada. Compartilhar esse cara aqui, ó, dando as permissões de alteração. Tá? Usuário Victor. Vou remover para os outros usuários, ó. Tá? Clicar isso aí. Clicar novamente. Ele vai me criar o caminho NC, que é o caminho da pasta compartilhada. Caso seria PC002/. Estou usando esse usuário,
Então eu tenho que ter as credenciais desse usuário para fazer um swapeamento aqui nessa mão. Então vamos lá, PC 002 barra I. Isso. A credencial do usuário, que seria Victor. Ele me pede a senha. Colocar a senha. E ele fez o mapeamento na letra Z. Tá? Já está mapeado. A gente não tem nenhum diretório por enquanto, ele não mostrou nada. Tá? O que a gente vai fazer em seguida? Nós vamos agora preparar nossa imagem. Então vamos preparar. Primeiro eu preciso saber qual é a unidade que está mapeada, né? Qual é a letra que está mapeada com o nosso sistema operacional. Para isso eu vou usar a ferramenta DiskPart. Tá? Listar. Então select disk 0. Vou dar um list volume. Vou mostrar quais são os volumes dessa máquina. Tá? A gente tem um C, ó, que é a partição reservada para arquivo de inicialização do sistema operacional. E nós temos o D, que é a nossa partição que tem o nosso sistema operacional, certo? De 15 GB aqui. Então vamos lá. Por que eu preciso de saber disso? Porque eu tenho que apontar qual é a unidade que está no nosso sistema operacional para executar a captura. Então vamos lá, vou sair do comando DiskPart e vamos começar. Vamos usar aí a ferramenta chamada Dism. Tá? Então, Dism Capture Image File. Vamos jogar essa imagem no diretório Z. Ela vai ficar com o nome, pode ser win.vim, tá? E Windows Image. Posso botar assim, Windows financeiro, do departamento financeiro. Windows Dep Fin.win, certo? Que é de Windows Image. Vamos capturar. Então ele vai gerar essa imagem e jogar dentro da letra Z, que é nossa pasta compartilhada. Vai gerar com esse nome, tá? Vai chegar o que? O que a gente capturar, ó. Então vamos dar o capture dir. A gente capturar no D, o que a gente viu lá, né? Então que a gente capturar no D. Vamos botar o nome aí. Name. Windows Departamento Financeiro. Começar o processo. Ver só a captura da imagem. Como a gente pode ver, esse processo demora de 10 a 20 minutos. Vou dar um pausazinho. Quando estiver no final desse processo, eu vou restartar o vídeo para vocês, para que a gente não torne esse vídeo muito longo, tá? Então vamos esperar. Ele está gerando a imagem, populando aquela pasta compartilhada. Tá aqui, ó. A gente compartilhando, mapeou com letra Z aqui. Ele está capturando a imagem do D.
certo? Que a gente viu onde é que está o sistema operacional nessa máquina, está no D. Ele está gerando essa imagem, capturando essa imagem do D e jogando no diretório mapeado Z, com esse nome aqui, tá? Através da ferramenta DISM, que é a ferramenta de captura e gerenciamento e implementação de imagens. O procedimento foi terminado com sucesso. Ele populou, ele criou uma imagem aqui, como eu expliquei anteriormente. A imagem aí ficou do tamanho aí de 6 a 7 GB, tá? Então, um HD aí pouco mais de 15 GB, provavelmente de 14 a 15 GB aí de sistema operacional. Ele criou uma imagem compactada aí de 6 GB aí, com 51 bytes aí, né? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou desligar essa máquina, tá? E eu vou startar uma nova máquina virtual, implementar essa imagem nessa nova máquina virtual, tá? Então vamos começar esse processo aí de implantação. Nós já fizemos a captura da imagem e nós vamos agora começar o processo de implantação. Nós startamos a máquina com o CD do Windows PE. Disse a vocês, criei uma nova máquina virtual, startei com o CD do Windows PE. Só repetir o procedimento para que vocês fiquem cientes como é que ocorre. Tá? Então, eu criei uma nova máquina virtual. Certo? Com 10 GB de memória RAM. HD aí de dinamicamente alocado, HD de 20 GB. Tá? Antes de startar, eu vim aqui na máquina em configurações. Tá? Vim aqui na parte de rede, colocou em rede em modo rede interna, para que ele consiga chegar àquela outra máquina. E apontei aqui nossa ISO do Windows PE que nós criamos nas aulas passadas. Já fiz esse procedimento, a máquina está startada aqui com o nosso Windows PE. A gente vai trabalhar. Então, essa máquina, pessoal, ela tem um disco rígido. Esse disco rígido não tem nada implantado nele. Vou até trabalhar agora com disk part. Você der um list disk para o nosso disco rígido. Vou selecionar ele. Select disk 0. Vou dar um list volume. Veja que só tem de volume aí nosso DVD. Agora eu vou começar a formatar essa máquina aí, tá? Vamos lá. Vamos aí. Primeiro passo é criar aquela partição que armazena, né, os arquivos do sistema operacional de inicialização do boot. Então, vou ter que, antes de mais nada, limpar esse disco que a gente selecionou para começar a formatar e criar as partições pertinentes, certo? Então, vou dar um list disk novamente, ele já está selecionado. Nós vamos dar um clear para limpar esse disco. Nós vamos criar create partition primária. Nós vamos criar uma partição primária tamanho size, né? O tamanho de 350 megabytes. Criou. Nós vamos formatar.
com o sistema de arquivos, ó, kik fs ntfs, o nome vai ficar rotulado, né, dessa partição com o nome system, é de sistema. Criou, tá? Vamos atribuir a letra. Nesse caso aqui eu vou atribuir a letra C, seguindo letter. Atribuiu a letra, vamos ativar, né, essa partição. Beleza. Vamos criar uma segunda partição. Que vai ser a partição que vai ser implantada a nossa imagem, tá? Então criei aí, ó, com partição primária, lembrando que estou criando como partição primária porque é o estilo de particionamento que me permite colocar sistemas operacionais bootáveis. Então vou formatar, né? Formatar aqui, fs, usar o sistema de arquivos NTFS. Eu vou usar o PC, tá? Vou usar o TC aí. Vai ficar nosso passo, vai ficar todos os arquivos do Windows aí. Vou atribuir ali a letra E para essa partição. Letra. Fazer aquele mesmo procedimento de ativar a partição. Vamos sair do disk part. Agora nós vamos pegar aquela imagem que a gente criou posteriormente e implantar essa imagem nesse computador, tá? Vamos usar o comando disk novamente. Apply image. A imagem está onde? Imagem. Opa, antes de fazer isso, a gente precisa de comunicação com a outra máquina. Então, essa máquina aqui ela não tem IP na interface. Então, a gente tem aquele mesmo processo anteriormente, né? TSH, não é isso? Interface IP7 address. O nome da interface é Ethernet também. Static. Vou botar o IP5 aqui, tá? Deixa o teclado aqui. Vou ter que botar de novo. Tá, IP5. Dá um show. TSH, interface. Interface. Veja que ele já atribuiu. Vamos testar a comunicação lá, né? Nossa máquina aqui está o repositório, está conseguindo pingar. Vamos fazer o mapeamento da pasta. A gente necessita para pegar a imagem.
Desculpa, é NetUse. Não tem NetUser, mas é NetUse. Só ver o problema que ele deu aqui. Espaçozinho entre o Z ali, ó. Botar a senha lá, credencial lá da nosso usuário. Deu com sucesso. Se eu der um D dentro de Z, ele já vai. Onde é que eu tenho a imagem lá dentro? Agora com o IP setado, comunicação com a outra máquina, mapeamento posto, nós vamos continuar o processo que é da implantação da imagem. Então diz apply image, apply image, image file. Vamos pegar essa imagem que está no Z, com o nome Windows, vou pegar só um nome aqui, Windows, eu tenho que dar um espaçozinho aqui para ele pegar, tá? Indexar, criar uma indexação aí e dar o primeiro boot por essa imagem, index 2.1, tá? Vamos dar o comando apply. Nesse caso aqui, vou dar o comando apply. Dir, então apply dir, vamos implementar essa imagem na letra E, no raiz da letra E, que é a partição criada para armazenar nosso sistema operacional. Dá uma revisada aí só nos comandos para ver se tem alguma coisa errada, tá? E vamos continuar. Aqui tem um espaçozinho. Beleza, vamos ver se dá certo agora nossa implantação. Dá o start aí, vai começar o processo de implantação. O processo demora normalmente de 15 a 20 minutos. Vou estar startando para vocês posteriormente quando acabar o processo. Na metade do processo, demorar um pouquinho mais, vou dar uma parada no vídeo aí, para a gente retornar ao fim do término do processo. No processo, agora a gente só precisa fazer um pequeno procedimento aí, que é fixar o boot aí do sistema operacional, certo? Pelos arquivos que estão dentro da nossa letra E do Windows. Então vou trabalhar com bcd boot, uma ferramenta que vem aí nas configurações do boot. Ele vai sempre bootar aí, ó, pelo Windows. A gente indexou lá número 1 aí, ó, pt br. Cuidado, seria um L mal. Fixou com sucesso, criou lá a tabela de boot. Agora nós vamos dar um restart nessa máquina para ver o que está aí o processo que a gente
se deu certo. Tá reconhecendo. Vamos reiniciar mesmo. Não. De reiniciar eu vou tirar nosso CDzinho, nossa ISO. Eu vou no dispositivo aqui, ó. Novo nossa ISO. Vou reiniciar a nossa máquina. O procedimento deu certo. Ele starta aí. Modo de boas-vindas do Windows. Então tá startando aí. Tá aí. Modo de boas-vindas dos Windows, como eu falei para vocês. A gente vai criar aí perfil aí na nossa nova máquina que foi implantado, né, nosso sistema capturado a imagem implantada aqui. Beleza? Até uma próxima aula aí, pessoal.